Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. O podcast é oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like para o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo relevante e entregar esse episódio para o maior número de pessoas possível. Lembrando também que nós estamos no Spotify, sempre levando um assunto sobre saúde e bem-estar, que eu venho batendo nessa tecla, que a sociedade está sedenta de informação de qualidade sobre saúde e bem-estar. E a Renata hoje trouxe mais uma convidada para conversar com a gente. Renata, tudo bem? Tudo bem. Quem você trouxe para conversar com a gente hoje? Pronto, a ginecologista e sexóloga, doutora Rayane Pinheiro, falando sobre sexualidade e terapia sexual. Doutora Rayane. Tudo bom, doutora? Tudo bem, graças. Tudo bem, né? Graças a Deus. Sucesso, hein, doutora Rayane? Sucesso. A gente está com o seu Instagram aqui aberto. A gente viu que tem... Ok, aqui, Tony, nos rios, por gentileza. Você faz um conteúdo voltado para a mulher, né? Um conteúdo voltado para a mulher e muitas produções. A gente estava colocando aqui no seu Instagram muitas produções mesmo. E aí, o tema que nós vamos trabalhar hoje que é terapia sexual, né? E quando a gente começou, quando a Renata passou esse tema, me veio a dúvida. Terapia sexual, porque se normalmente a pessoa vai para um terapeuta, né, a falar alguma coisa sobre ali a sua mente, não está indo bem, alguma depressão, ansiedade, algum problema que ele venha ter no mundo psíquico, né, mas sexual, né, é uma coisa bem específica. Qual seria a diferença nessa abordagem que você trabalha? Perfeito. A terapia sexual é uma abordagem exatamente, né, dos descontentamentos, das dificuldades, das disfunções sexuais, tanto dos casais como dos indivíduos de um modo geral, e a gente vai trazer ferramentas de dois campos, sim, da psicologia e da medicina. Então a gente vai casar as duas coisas. A gente tanto vai ter uma abordagem geral psíquica e a gente vai usar ferramentas, né, e artifícios dessa área, como a gente também vai analisar a questão biológica através dos recursos médicos e vai casar tudo isso para que a gente consiga melhorar a vida sexual dessas pessoas que nos procuram. As pessoas que procuram você, acredito que sejam mais mulheres, né? Sim. Ou homens também. Estão Também. procurando homens, Sim. Mas você atende homens ou casais ou só mulheres? Como é o seu atendimento? A gente atende homens sozinhos. Mulheres e casais. Olha que interessante. Né? Pois olha aí, eu pensava que você atendia só mulher, né? Porque foi formação de ginecologia, né? Sim. Mas a questão da sexualidade abrange Isso. ambos os sexos, né? Exatamente. E eu gosto muito de atender o público masculino. Né, porque me traz uma perspectiva de um outro ângulo, que não é o meu pessoal, né, que não é da maior parte dessas pacientes do cotidiano que eu venho trazendo de uma trajetória. Sim. Então, eu acho incrível atender o público masculino, né? Tenho alguns colegas urologistas que, quando são procurados, por exemplo, o homem chega com disfunção erétil, com ejaculação precoce, e aí ele tem essa queixa, vai para o urologista, ele olha, não tem nada orgânico, físico, hormonal, que justifique tua queixa. Então seria ideal de você ter uma avaliação e um tratamento da parte da sexualidade mesmo. Então ele vai, encaminha e a gente atende esse homem, que às vezes tem uma companheira ou um companheiro, ou não. Ou é um homem solteiro. Solteiro que, sim, quando vai ter alguma relação, não está conseguindo... Isso. Performar bem, tá satisfeito. E aí a disfunção, ela vai muito além das definições. Ela vai da insatisfação do sujeito, de não estar se sentindo adequado, à vontade, satisfeito com aquilo que ele gostaria ou que ele espera. Eu entendo. Assim, interessante, porque quando a gente começou aqui a conversa, eu imaginei, não, a conversa vai ser voltada para o público feminino, mas não, né? Os homens estão procurando. E o que eu tô achando estranho, porque
A gente teve já conversas aqui com muitos profissionais da área de psicologia, de nutrição, e sempre falam que o homem ele é mais fechado para esse tipo de assunto, né? O homem ele não fala muito dos seus sentimentos, ele não fala muito dos seus problemas, né? E principalmente dos problemas sexuais. O homem que está com um problema ali que não está conseguindo performar da maneira que ele gostaria, ele, né, guarda ali para ele ou vai num médico, né? E você está vendo esse aumento de homens procurando isso, e a procura é justamente por essa questão de não estar conseguindo performar. É interessante porque esse público masculino, ele tem uma peculiaridade. Sim. Na verdade, ao contrário do que a gente imagina de ser alguém mais fechado com as suas dificuldades, quando se trata da área sexual, ele quer muito resolver. Fica bem apressadinho. Então, ele quer resolver. Então, se o colega urologista... eu trabalhei muito tempo com um colega que me encaminhava e ele dizia, vai lá que ela resolve. E aí eles vinham imediatamente, entendeu? Eles vêm sedentos de resolução, de melhoria. Então, ele é um paciente muito objetivo. Na verdade, ele chega e em poucos minutos ele consegue colocar para fora todos os anseios dele. Ele consegue externar isso de forma muito rápida e muito objetiva. E isso facilita muito o trabalho, porque ele já tem clareza do que é que não está funcionando bem, do que é que ele gostaria, então, e ele tem urgência. E o paciente que tem urgência, ele é muito obstinado, ele é muito eficiente, porque na terapia sexual, a gente não trabalha sozinho. O terapeuta, ele não faz o trabalho sozinho. Ele precisa que o paciente, que o cliente faça a parte dele. E muitas vezes a gente utiliza técnicas de terapia comportamental onde o paciente tem uma atividade para ser feita, ele tem um papel ativo ali naquela terapia. Então, enquanto às vezes eu tenho mulheres que postergam, que retardam os seus tratamentos porque não tem uma avidez de fazer aquilo que foi combinado, do que foi prescrito ou orientado, os homens, eles têm muita avidez. Então, eles vão... E aí, eu costumo até brincar. Se eu disser para ele plantar bananeira, ele planta bananeira. Se o que eu disser... ele vai fazer. Então, na verdade, isso acelera os processos e a gente muitas vezes consegue melhorias até mais rápidas do que eu consigo com as mulheres. Olha que interessante, né? Mas é isso, é a preocupação, né? É a preocupação. Sim, de ser... é algo urgente para ele. E para a vida do homem, acredito que o sexo tem um peso talvez maior do que o da mulher, ou estou enganado? É que, na verdade, eu acho que as pressões masculinas na área sexual é que são muito fortes, mexe no ego, né? Essa performance mexe no ego, naquele sentimento da vaidade, né? Da virilidade, né? Da masculinidade, da identidade dele como homem. Não é que seja mais importante, porque hoje a gente tem uma equidade muito grande em termos disso, mas que o homem tem essa vaidade e isso mexe com o ego dele, mobiliza ele emocionalmente, isso, sem dúvida, o peso fica maior. Muito grande. O peso fica maior. É muito grande. Até porque a performance masculina, ela é muito mais visível aos olhos. Então, quando é visível aos olhos, salta muito mais. O homem não pode fingir orgasmo. Ou ele ejacula ou ele não ejacula. Ele não pode fingir que está excitado. Não tem como. A mulher consegue ainda, né? Não dá para amenizar, não dá para... Não dá. Ele tem que estar 100% ali. Agora me veio uma dúvida, eu fiquei intrigado. Porque quando a gente escuta falar sobre disfunção erétil, né, problema de ereção, de manter a ereção e tal, você pensa no urologista, que você vai lá, vai resolver o problema, e os urologistas mandam para você justamente porque não é um problema, como você falou, por algumas vezes não é um problema biológico, né, físico. E o que é que leva, então, o homem a não ter uma ereção, não conseguir performar, se ele não tem nenhum problema físico ali? Na verdade, a grande maioria das disfunções, elas têm um misto.
Às vezes ela pode até começar com uma causa orgânica. Ela pode começar ali, é um homem diabético, é um homem hipertenso, que já tem um comprometimento ali dos vasos do pênis, né, que não sustenta tão bem essa ereção, mas ele pode ter aquele fator, começa com aquilo, só que logo vem os outros fatores psíquicos juntos, que se sobrepõem. E aí, acaba que é tudo muito interligado. E você pode, às vezes, dar o remédio, o urologista prescreve o remédio e pode não funcionar. Porque essa questão psíquica... Ansiedade que você fala. Isso, exato. O grande lance relacionado à ereção é a ansiedade de desempenho, que a gente chama. Ele vai preocupado em falhar, né? Será que eu vou falhar? E aí, quando chega no momento, essa preocupação... Aí ele falha mesmo. Ele falha, né? Então, esses mecanismos, eles estão muito interligados. E não é só psíquico, é físico também. Porque na hora que você começa a se expõe àquela situação que é ansiogênica para você, que te gera medo, que te gera ansiedade, você libera adrenalina. Essa adrenalina, ela vai circular imediatamente no teu corpo e ela vai fazer uma vasodilatação, ou seja, ela vai abrir os vasos. E aí você não vai conseguir ali manter e sustentar aquela ereção. Então é algo que é contraproducente. Então toda ansiedade, ela vai dificultar a ereção. E aí, se você tem um problema físico, orgânico no seu pênis, junta com essa ansiedade, aí é que fica difícil mesmo. Acabou a noite. Ou nem começou. Nem começou. Às vezes. Na realidade, não começa. Então, separar o que é físico, o que é psíquico, às vezes é até desafiador, porque acaba se sobrepondo. Então, tratar essa ansiedade, que às vezes é generalizada, porque a ansiedade é uma epidemia, tratar essa ansiedade, ao mesmo tempo que a gente tem recursos para pensar de um ponto de vista focal e de olhar para essa ansiedade na sexualidade, na hora, dos pensamentos que atravessam esse homem nesse momento. O que é que você pensa? Geralmente, ele está muito mais focado no órgão dele. Ele não está focado nas sensações eróticas do momento, na pele do companheiro ou da companheira, no cheiro, no gosto, no momento, no que ele está olhando. Ele está focado especificamente numa única coisa. Será que o meu pênis está respondendo? Será que ele está ficando rígido ou não? E aí, esse foco, esse hiperfoco no órgão, que já é uma coisa comum nos homens, que essa coisa é muito mais focada no pênis, né? Isso tudo torna o momento cada vez mais ansiogênico. Todo momento ele tá se checando. Na verdade, ele não tá ali. Ele não tá no momento, na sensação erótica. Ele tá, que a gente chama, fora do corpo. Ele tá se olhando de fora. E isso não propicia para que ele sinta as sensações, isso atue no sistema límbico dele e faça toda a resposta sexual fisiológica funcionar. Ele não aproveita o momento. Em outros termos, é isso. Ele não tá ali... Curtindo, curtindo o momento. Quando você disse que ele está fora, se olhando de fora, então ele não tá ali aproveitando, que, diga-se de passagem, é o que faz as coisas acontecerem, né? Exato. É o que faz as coisas acontecerem. Mas, como é que se tira isso, então, do homem? Como é que... Aí entra a terapia, né? Porque, imagino eu, tem uma expressão que eu acho bem bacana, que quando dizem assim, não pense num elefante. Aí a primeira coisa que você pensa é em um elefante. Elefante, né? elefante. Não posso pensar no elefante. Aí tá aqui o elefante bem grande na minha mente. Isso. E quando você diz assim, olha, não fique ansioso. Eu não sei, assim, não... É a pior coisa para dizer para um ansioso. Fique calmo. Tá preocupada, fica calmo, vai dar tudo certo. Então, assim... Como é que essa abordagem com o pobre homem que tá lá nesse sofrimento, né? A gente tá rindo, gente, mas é uma dor imensa. Eu imagino. E é uma dor imensa para todos, diga-se de passagem. Para todos. Todos os envolvidos, né? Bom, a gente vai utilizar uma série de técnicas, mas a resposta está nessa explicação.
a gente vai trazer esse homem para essas sensações. A gente tem que colocar ele nesse contexto, tem que retomar para que ele consiga sentir essas sensações. Então, o que é mais erótico para você numa relação? O que é aquela coisa que automaticamente, se você sentir, se você cheirar ou se você pensar, vai te trazer sensações sexuais? Então, a gente vai tentar, de alguma forma, potencializar esse erotismo, descobrir muitas outras partes do corpo que lhes são eróticas para a gente tirar esse foco total do genital, porque ele está 100% focado no pênis. Então, como é que a gente tira esse hiperfoco genital e coloca em outras partes do corpo? O corpo todo é erotizável, então tem potencial erótico. Então, a gente vai tirar dele também essa obrigação, essa sensação de que eu tenho que. Essa frase, ela acaba com qualquer pessoa, em qualquer área, né? E na sexual em especial, esse eu tenho que é totalmente inimiga dessa ereção. E esse parceiro, essa parceira que tá junto, e aí quando ele tem uma parceria, isso é fundamental, esse tenho que, a gente tira como? Trazendo outras possibilidades sexuais, ampliando esse repertório que não só penetração. Então, a gente vai tirando esse foco genital e, aos pouquinhos, que esse tenho que alivia, muitas coisas melhoram, o peso sai, a medicação às vezes ajuda e aí ele consegue novamente relaxar, se colocar naquele lugar do erotismo e as coisas vão voltando à sua dinâmica original e aí tá tudo bem, ele pode voltar com a frequência de penetração que ele gostava, tá tudo ok, se for essa a sua melhor forma, mas a gente vai ter que mudar um pouco esse repertório. E aí a gente vai fazer isso, se tiver ajuda, fica muito melhor, e se ele conseguir abraçar o processo, com certeza, ele vai ter muitas vezes o que era uma dificuldade, que ele chega ali, ele vai sair em outro nível de atividade sexual, em uma melhoria. Ele vai sair de um lugar que era de desconforto para um lugar onde ele vai estar, vamos dizer, mais expert, porque ele vai estar com outras sensações, com uma outra amplitude de pensamento. Ele vai estar tendo controle, mais ou menos, da situação. Ele vai ter mais repertório, ele vai ter mais conhecimento. Às vezes, a gente não tem muito conhecimento, a gente vai muito no automático e a gente não conhece muito objetivamente o que a gente quer, o que a gente gosta. Às vezes, por nunca ter experimentado e às vezes também por falta de reflexão sobre si mesmo. Por achar que não. E aí vai no automático, e quando a gente para pensar, imagina se toda semana você tivesse 1 hora da sua semana para você pensar sobre o sexo. Mas isso, o homem, você diz isso para o homem? Ou o homem, ou a mulher, quem quer que seja. Imagina ter 1 hora na tua semana para tu refletir como foi a tua vida sexual essa semana com a tua parceira. E o que é que foi bom? O que é que poderia melhorar? O que é que poderia ter sido diferente? Se teve, né, relação sexual. Se teve relação. E se não teve? Por que não teve? Né? Então, a terapia sexual, ela traz esse panorama. Esses questionamentos. Esses questionamentos que às vezes te levam para lugares de profundo autoconhecimento, porque vai muito além do sexo, vai as relações, as interações, a forma como você se comporta diante das coisas que te atravessam na tua vida, porque isso reflete no sexual e uma coisa leva a outra. Bacana, uma dúvida. Pornografia, certo? Atrapalha a vida sexual, porque eu já vi em alguns locais que o excesso de pornografia acaba você não tendo uma performance, porque você fica dependente. Isso é fato ou é fake? É fato, mas é bem polêmico, tá? Por que é polêmico, Rai? Não é unânime, né, que a pornografia só tem ângulos ruins. A pornografia, ela tem, sem dúvida, muitos aspectos negativos para essa sexualidade, porque ela traz várias questões à tona.
Primeira questão que ela traz, eu como mulher não poderia deixar de pontuar, que ela é extremamente focada no erotismo masculino. E às vezes ela perpassa de um ponto de agressividade que faz parte do sexo e é violenta com as mulheres. No caso, ela é violenta de muitas formas, tanto pela exploração, que essas atrizes muitas vezes estão incutidas nesse universo, mas também pela prática em si, que alguns filmes passam do ponto. Né, passam do ponto do consentimento, a gente sabe que isso acontece nas gravações, então são muitas problemáticas envolvidas. Mas, em especial, sobre essa questão do vício em pornografia, isso pode acontecer, é real, acontece com uma certa frequência atualmente, então o acesso muito mais fácil a essas plataformas, né, pode tornar pessoas que têm facilidade em adicção, que poderiam ter uma tendência ao vício de álcool, drogas, elas podem ser adictas também de pornografia, por exemplo. Então, quando você mexe no sistema de recompensa, onde você vê um vídeo ali que você rapidamente acessa sem nenhuma dificuldade, zero gasto energético, e você acessa com facilidade e aquilo te mexe profundamente e te dá prazer, claro que esse movimento de recompensa rápida, né, muito intensa, pode gerar um vício. Esse vício pode repercutir na interação sexual, onde essas pessoas às vezes passam a não fazer mais tanto sentido, né? Imagina que você, para ter um encontro sexual, o quanto de energia se gasta. Se você é solteiro, você vai ter que sair, você vai ter que procurar alguém no aplicativo, você vai ter que marcar o date, que vai conversar, que vai chegar, que vai se perfumar, que vai encontrar, que vai cantar até transar. Então, é um movimento, se der certo, se todo mundo ficar satisfeito. Se tudo correr bem. Correr bem. Então, é um gasto energético muito grande. E aí, essa recompensa vem mais diante de muito esforço. E pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de interação, né? De se socializar, de conversar. Então, é muito complexo até chegar a esse momento. Então, ali é um universo paralelo de fácil acesso, intensidade de prazer garantida, porque ele já vai ali encontrar qual filme é o padrão dele. E quando ele entra nessa questão do vício, ele vai, assim como a droga, ele vai aumentando a intensidade. Ele vai aumentando o consumo, as horas que ele passa a ver, o tipo de filme vai se tornando mais hardcore. Então, ele vai nesse movimento. Então, sim, isso acaba tendo um reflexo para a saúde sexual, às vezes levando a uma disfunção, às vezes até o abandono dessa interação real, né? Que nos casamentos, às vezes, é um motivo de um afastamento, de um problema grave. É mesmo? Não é incomum. Interessante, porque justamente pela facilidade, e hoje eu fico imaginando, porque antigamente não era tão simples, né, o acesso. Sim, nós somos do tempo ainda que tinha que comprar uma revista, que você tinha que se expor aí na banca para comprar uma Playboy, e aí é todo um processo de você fazer isso, de exposição. Hoje não, no seu celular, ali rapidinho. Você consegue acessar, e aí essa facilidade. Para quem tem uma tendência a vício, pode se tornar um vício. Sim. E todo vício, não existe um vício que seja bom, né? O vício, ele é... Claro, o vício é problemático. É problemático. Mas eu gosto sempre de trazer um outro lado, porque existe, né? E como tudo tem dois lados, né? Aí, a pornografia, qual é o lado positivo? Existe esse lado positivo? Sim. Existe. Existe uma tendência mundial que é o female friendly pornô. É um pornô feito por mulheres e para mulheres. Para mulheres. Perfeito. E dirigido, atuado, roteirizado por mulheres. Homem não participa. Equipes 100% femininas para fazer toda essa produção. E quando essa produção é feita com esse ângulo,
a gente, claro, eu tenho muitas pacientes que dizem, doutora, eu assisto um filme pornô, eu não sinto nada. Às vezes eu sinto repulsa, ao invés de qualquer sensação erótica. E por quê? Porque ele tá 100% voltado na ótica masculina. Se eu roteirizo, se eu chamo mulheres, reúno essa equipe, penso um roteiro, gravo com um olhar feminino, até o ângulo de câmera feminino, os detalhes, a ambientação, as cores, tudo isso pensado por mulheres, a probabilidade dessa mulher se envolver com esse conteúdo e isso se tornar um artifício potente para a sexualidade dela é maravilhoso. E aí a gente consegue usar esse tipo de material, de conteúdo, inclusive dentro da terapia sexual, como uma forma dessa mulher, muitas vezes que só teve um parceiro a vida toda, ampliar repertório. Tu imagina aquela mulher que namorou, teve a primeira relação sexual, namorou, casou e está há 20 anos com esse parceiro. E ela chega, tudo que ela aprendeu foi junto com ele. Como é que a gente renova essa sexualidade? Como é que a gente dá um novo start? Como é que a gente amplia isso? Se ela só tem aquele universo. Então, quando eu tenho um filme de qualidade, com um olhar feminino, que não vai passar daquele limiar de violência, a gente vai conseguir trazer para essa mulher, olha, tá vendo isso? Isso é possível. Isso, olha isso. E isso mexe com você? O que você acha disso? Então, isso é uma forma da gente trazer repertório para essas mulheres. Então, o pornô é só negativo? Não. Eu vejo muita coisa positiva na pornografia, olhando inclusive como um recurso terapêutico. Se é tudo na vida, né, doutora Rayane? Você sabendo utilizar, não ficando refém, né, daquilo que você está utilizando, é como as redes sociais, por exemplo. Hoje tem muita gente viciada em rede social. Eu vi um documentário no Netflix, que é o Dilema das Redes, que ele fala que os únicos segmentos que chamam seus clientes de usuários é o tráfico de drogas e a rede social, né? E porque realmente vicia. Mas sim, a rede social hoje é uma ferramenta de comunicação muito forte. O problema é quando você vicia nisso. Quando você está utilizando a rede social em seu benefício, ok. Agora, quando ela começa a utilizar você, aí o negócio começa a complicar. A mesma coisa na pornografia, né? Se você utilizar, como você falou aí, tendo ferramentas como uma ferramenta de impulsionamento para a sua sexualidade. Uma coisa que é bem interessante, que é um recurso válido, os casais, por exemplo, explorar um site juntos, né? Ver o que é que agrada, o que é que move, o que é que mexe ali no erotismo daquele casal. Então, tem muita coisa que pode ser feita de forma benéfica, inclusive para as relações. Só que a gente vai ter que saber usar. E às vezes a gente precisa de uma orientação, né? Bom senso sempre é bom, mas uma orientação também, às vezes, guia a gente para um lugar de muito mais segurança. Sim. Nessa sexualidade. A gente iniciou até, foi estranho, porque eu não imaginei que a gente fosse falar de homens, né? Falamos aí dos pobres homens com seus problemas de ansiedade, de disfunção, e as mulheres, né? Sim. Que a terapia, muitas mulheres devem procurar você. Hoje quem procura mais, homem ou mulher? Acredito que mulher. Hoje mais mulheres, né? E a gente tem, durante essa terapia, em um determinado momento, esse marido vai vir, tá? Então, porque a disfunção sexual, ela nunca é de um só. Ela, em geral, é do par. Sim. Todo mundo vai ter uma parcela de contribuição para a dificuldade. Então, é muito importante que esse companheiro ou essa companheira venha e participe. Não é num primeiro momento, geralmente, que a gente traz. Geralmente, quem vem primeiro é aquele que vem trazendo a queixa, a dor, e a gente vai investigar, né? E quando tá tudo mais assentado e claro, a gente traz o companheiro, a companheira, pra gente ouvir o outro lado. Então, sempre tem dois lados. E ninguém é o dono da verdade, sempre a verdade está no meio do caminho entre um e outro. Imagina. E aí, então, a gente vai ter, sim, esse público
hoje meu maior é mulheres. Já houve um momento que foi muito quase meio a meio. Mas atualmente ele é majoritariamente feminino, mas eu acabo tendo muito contato com os parceiros também em determinado momento. Que aí entra a questão do casal, né? Como você Sim. faz a terapia do casal em si. E quando as mulheres chegam ao seu consultório, se existe, né, assim, um percentual que tem mais problema com isso ou aquilo, qual é a dor maior? O que leva? Porque eu acredito que quando você vai num consultório de uma médica para fazer uma terapia sexual, é porque não tá bem, né? Acho que ninguém que tá se sentindo satisfeito vai procurar. Então, se ela não tá bem, qual é a dor que ela chega falando para você, doutor? Eu vou te responder, mas antes eu vou te falar. Alguém que tá bem vai no terapeuta sexual? Às vezes. Para melhorar? Às vezes vai não para fazer uma terapia prolongada, por uma necessidade mais extensa, mas para algo pontual. Uma dúvida, um receio, verdade. Uma questão ali que é pontual e que acaba mobilizando muita energia. Então, ele vai, resolve isso, a gente chama de aconselhamento, você veio, a gente conversou, muitas vezes a gente resolve ali. Então, porque a nossa educação sexual é muito pobre. Então, como ela é muito pobre, a gente às vezes tem dúvidas que são simples, mas que atrapalham e que trazem questões. E às vezes, o parceiro quer experimentar uma coisa nova e tá ali lhe propondo, e você tá com receio, com ansiedade por causa daquilo, e aí vai lá para conversar e ouvir, olha, doutora, o que é que você acha? Como é que é isso? Pode? É saudável? Tá tudo bem? Então, às vezes, pode sim ser uma coisa pontual. Entendi. E todo mundo segue a vida depois. Por um desconhecimento, né? Às vezes, Sim. do que a pessoa tem alguns tabus, né? Que ela possa estar levando e aí Isso. vai lá para desmistificar. Isso, pode ser para uma coisa pontual. Ou pode ser para uma coisa mais profunda, vamos dizer assim. Acho que a palavra adequada seria essa. E essas questões profundas mais frequentes são disfunção do desejo sexual, diminuição do desejo, principalmente naquelas mulheres que estão em relacionamentos prolongados, que são casadas há muito tempo e vão diminuindo o desejo e a frequência sexual. Talvez essa seja a maior dor. Em segundo lugar, é muito frequente também e pouco falado e esclarecido o vaginismo, que se trata de uma dor muito intensa no momento da penetração, às vezes que também repercute na saúde, porque o exame ginecológico ela tem dificuldade, uma ultrassonografia transvaginal ela tem dificuldade, então repercute inclusive na saúde dela pessoal. Então, o vaginismo é muito frequente e pouco conhecido e falado. As disfunções de orgasmo também são muito frequentes. As mulheres que têm dificuldade de chegam com muito pouca frequência ou nunca chegaram ao orgasmo. Nunca chegaram ao orgasmo? Tem mulher que nunca chegou ao orgasmo? Muitas. Muitas que fingiram a vida toda. Mas elas sabiam que não tinham chegado? Ou Bom, a tua cara. Quantas mentiram pra mim? Não. Olha! Não, mas elas. É porque eu fiquei com a dúvida. Elas não sabem. Elas não sabem que chegaram. Ou elas pensam que chegaram? Tem de tudo. Tem a questão do orgasmo, ela é muito envolta também de uma aura assim de mistério. Então as pessoas às vezes hipervalorizam o orgasmo, acham que é uma coisa, sendo que é outra. E isso é muito hollywoodiano, isso é culpa de Hollywood, porque isso, para muitas mulheres, passa a impressão de ser uma coisa muito cinematográfica, e aquilo que ela experiencia na realidade, ela não acha que é o orgasmo. Então, às vezes, acontece, sim, dela já ter chegado, dela chegar com certa frequência, mas ela acha que é outra coisa, que não é isso. Estou aguardando algo melhor. Estou aguardando chegar uma coisa maior. Não, amiga, é só isso mesmo. Eu vi no filme que não era assim. Mas a gente tá rindo, mas é muito frequente. E aí eu digo, não, é só isso mesmo.
É só isso, doutora? É Eu digo, isso é que só tem. isso mesmo. Ai. Um misto de frustração e contentamento, tá? Eu chego, mas tá, amiga, o resto. Não, amiga, era só o filme mesmo, tá? Aí, então, a gente vai trabalhar isso. Claro, o orgasmo, ele vai se apresentar em intensidades diferentes em cada momento. Às vezes tem uma relação sexual, os homens também variam essa intensidade, que às vezes vai ser muito mais intenso e às vezes pode ser um orgasmo menos intenso. Então, essa mulher vai ter uma reflexão ali sobre o que é real e o que é possível, né? Então, tá, vamos colocar aqui na mesa da realidade. Sim. Então, acontece bastante, mas muitas nunca chegaram. E esse não chegar está correlacionado a uma série de questões. O bloqueio que as mulheres têm do ponto de vista social é muito grande. Ainda existe isso? Muito. Interessante. Muito. Eu tô com uma paciente agora que ela é profissional de saúde, tá? E ela tem um bloqueio severo da questão sexual. Tudo que ela faz com o marido, casada, ela pensa que é errado. E vem na cabeça dela o primeiro pensamento que você tem sobre um sexo oral, tá errado. Sobre sexo anal, errado. Então, é errado. Então, se essa pessoa tá sempre no pensamento de que tá fazendo uma coisa que não é boa, que não tá certa, como é que ela pode gozar? Se ela tá ali com a culpa, né? Fazendo como Isso. se tivesse culpada. Tudo. Então é muito difícil. Então toda essa carga emocional, esses bloqueios severos que foram incutidos nela, por exemplo, você tem que casar virgem. Isso é muito importante. Aqui na família todo mundo foi assim, então você precisa manter. É sua responsabilidade ser guardiã dessa moralidade. Isso ainda existe. Ainda existe. Eu fico intrigado porque é o seguinte, eu vejo hoje, a gente... Nessa nossa geração de 30 anos, ainda é presente. Eu não posso te responder na de 15 que tá amadurecendo, na de 20 que tá crescendo. Pronto. Mas essa de 30 anos... ainda sofre uma grande repressão sexual. 30 mais, né? Você diria 30 mais. Ainda tá colhendo esses frutos. Porque eu vejo hoje uma exposição tão grande da sexualidade nas redes sociais, você vê ali de uma forma fácil, né? Meninas e jovens, meninos também ali falando disso de uma maneira muito, muito tranquila, assim, muito, muito natural. Então, assim, eu fico um pouco surpreso de saber que ainda existe... mas, Crasso, é assim, é até importante a gente debater isso, porque conhecimento e falar sobre não quer dizer necessariamente, por exemplo, uma iniciação sexual precoce. Na verdade, existe um estudo chamado Estudo Érica, que mostrou que os adolescentes que têm contato com educação sexual, eles vão iniciar a sua vida sexual mais tardiamente. Quando você coloca para o adolescente, para o jovem, o fator informação, você tira um grande ponto que nos motivou muito, nossa geração, que era a curiosidade. Então, quando você explica para ele o que é um ato sexual, o que é penetração, o que são as práticas sexuais, isso traz para ele quais um as lugar... consequências, né? Essa educação também de mostrar o perigo, ela não funciona, né? Ela não é de excelência. E cada vez mais a gente precisa também sair um pouco desse discurso. A educação sexual é só falar de ISTs, você tem que dizer o perigo da AIDS, o perigo da sífilis que tá voltando, o perigo da gravidez na adolescência. Esse tipo de educação não traz resultado do ponto de vista... Não é educação sexual, pânico sexual. Não,
E isso trouxe pra gente, inclusive, pra muitas pessoas, muitas questões e muitos tabus de práticas sexuais que não faz porque tem pânico, porque tal ato sexual de tal forma foi muito vinculado a uma doença. Então, eu cresci num mundo da AIDS, né? da AIDS, do boom era assim, da AIDS, dela exatamente, década de acontecendo na 90, nossa frente. Era a A AIDS, gente perdendo os você nossos fazer ídolos isso. pra AIDS, então... Como é que você vai esse fazer medo, sexo? Sim. Isso, a gente viveu todos esses medos. Então, e isso não funciona, isso não é bom para a sexualidade. A gente precisa trabalhar o conhecimento desses jovens e a ideia de que, quando eles atingem esse nível de conhecimento, eles vão pensar se eles estão prontos para essa experiência. Se eles estão amadurecidos o suficiente para viver aquilo. E isso dá para ele muito mais a consciência do momento adequado do que o medo, o pânico. E isso sim funciona melhor. Então, para o adolescente, a informação e a consciência, ele tem um fator positivo que faz com que ele deixe mais tarde mais tarde, que ele comece mais tarde a vida sexual dele. E o que é interessante, porque muitas pessoas têm receio de falar sobre sexo com medo que a pessoa vou estimular ele agora, e não é assim. Não, é o contrário. Quanto mais você conversar, que você esclarecer, que você abrir o diálogo de forma franca, tranquila, né? Porque até a forma como você fala, o peso que você dá para as palavras, traz nele um sentimento. Sim. E esse sentimento de tranquilidade, de segurança, vai trazer para ele isso, o amadurecimento, o acolhimento, de chegar a... Se eu me sinto acolhido por esse pai, mãe, irmão, tio, ou quem quer que faça o papel de pai ou mãe, eu vou me sentir tranquilo. Perfeito. Eu vou voltar um pouco aqui a uma coisa que... Eu queria também até fazer uma pergunta voltando, que a gente estava falando sobre a pressão da mulher não conseguir gozar, não conseguir ficar à vontade. Surgiu uma dúvida nos bastidores. É verdade que a mulher pode ter vários orgasmos ou é mito? Verdade. Toda mulher é multiorgásmica. Ela tem a capacidade de ter múltiplos orgasmos. Então, a mulher, ela não vai ter um tempo de recuperação. O homem, ele vai se excitar, ter a ereção, ter o orgasmo e a ejaculação, e ele vai precisar de um time de recuperação que vai depender da idade dele, basicamente, até ele ter uma nova ereção, uma nova ejaculação e orgasmo. A mulher, ela não tem esse time. Então, ela teve um orgasmo agora, em poucos segundos, se o estímulo continuar sendo intenso e bom, ela pode ter outro e pode ter outro. No mesmo, então não é que ela tenha vários orgasmos ao mesmo tempo, ela tem... Não são simultâneos, mas eles são consecutivos. Eles são em um intervalo muito curto. Isso. É isso. Isso, exatamente. Existe um tempo? Não existe um tempo, vai depender da intensidade do estímulo. Foi você que perguntou, né, Tony? Ele tá... Então, sim, isso é plenamente possível. Tá, e tem que ter alguma coisa boa em ser mulher, né? Afinal de contas, a gente já carrega muitas dores do mundo. Então, ao menos ter múltiplos orgasmos é justo. Eu lembro da Xuxa falando isso. A Xuxa disse que tinha múltiplos orgasmos. E na época a Xuxa não tá falando a verdade. Mas é verdade mesmo. É totalmente possível. Ela deve ter tido muitos com a Ayrton Senna. Com a Ayrton Senna, pois é. Com o Pelé, né? Eu não julgo. Com o Ayrton Senna. O Ayrton Senna sempre em primeiro lugar. Sempre, cara. É isso aí. Mas, doutora Rayane, me intrigou uma coisa. Você falou que as mulheres lhe procuram porque elas vão perdendo a vontade também de fazer sexo, principalmente depois que casam, né? Depois de um tempo no casamento. E isso acontece mesmo, né? É um dos pontos que... Por que está acontecendo isso com as mulheres? Na verdade... São os homens com problemas de disfunção e as mulheres perdendo a vontade, né? O que seria, porque esse cenário... Esse cenário, quando a gente vive um momento onde tudo é permitido, de repente ninguém quer transar. Olha, é profundo, vê isso aí. Ninguém quer, ninguém consegue, até gostaria, né? Então eu vou corrigir a frase, até gostaria, mas não
não tem energia. Não tem energia, né? E aí talvez essa seja a palavra da resposta. O que é que falta a essas mulheres? Falta, claro, investimento do outro lado. Sim. Onde eu trago, inclusive nas minhas redes sociais, muitos vídeos irônicos e de brincadeiras, trazendo, né, esse parceiro que cobra muito essa performance sexual feminina, de, procurei à noite, você não tá disponível, você não tá legal, né? Você não tá receptiva para fazer sexo. E aí, o que é que vem em troca? Né? Essa mulher tá muito esvaziada de energia. No momento em que a gente saiu do lar e foi pra rua trabalhar, essas tarefas nunca foram equitativamente distribuídas. Então, é uma mulher que tá numa sobrecarga física e mental intensa, que é responsável por boa parte de maternar, e esse parceiro que tá ali com o foco estrito nele mesmo, no trabalho, e às vezes tem uma participação em casa que é uma participação. Então, o sexo, ele é energia. O tesão, ele é energia. E se eu tô exausta, esvaída de qualquer energia, eu não tenho como trocar, eu não tenho como transar. Isso não funciona, é uma conta que não fecha. Então, o que é que a gente tem? Mulheres exaustas, que estão performando no trabalho porque querem ocupar esse espaço e têm esse direito, que querem e têm uma exigência social de serem mães perfeitas, de serem donas de casas maravilhosas, porque sim, por que não? Se você também pode cozinhar, se você também nem precisa de diarista, também pode limpar a sua própria casa. Isso é óbvio, isso é o mínimo, né? Então, com tanta coisa, não sobra energia. Claro que existe uma coisa chamada habituação, que é o sexo sempre igual durante muito tempo. Não há quem resista a todos os dias arroz com feijão. Uma hora, por mais gostoso que seja o arroz e o feijão, a gente também já não aguenta mais. Vai querer uma macarronada. Se for lagosta, todo dia, lagosta, tem hora que você não aguenta mais lagosta. Então, meu amigo, se não variar, se não ampliar repertório, se não se renovar, se não dividir as tarefas igualitariamente, e se não tiver junto numa parceria, não vai funcionar. Mas me tirou uma dúvida, doutor. Como é que resolve esse problema com as pobres mulheres? Porque você falou, o que você falou aí não é nenhuma surpresa para mim, porque os episódios que nós estamos tendo, nós temos mais de 60 episódios já aqui no podcast, e sempre que é falado sobre alguma doença que acomete as mulheres, a parte psicológica está muito em alta. Para engravidar, o estresse, ele dificulta, né? Teve uma profissional que falou aqui que a mulher queria muito engravidar sobre infertilidade. A gente estava conversando. E ela não engravidava, aí ela viajou, o casal viajou e voltou grávida. Por quê? Porque ela relaxou, porque o estresse realmente causa problema. Estresse das mulheres... A gente conversou com psicólogos aqui. Como resolver, né? Conversou com psicólogos e eles falaram, rapaz, a autoestima das mulheres, a gente falou aqui com a psicóloga, a autoestima das mulheres está muito baixa. Justamente por isso daí que você falou. Porque hoje a mulher tem que fazer tudo, né? O que já fazia antes e agora no mercado de trabalho, agora na vida acadêmica e tudo. E como é que você orienta? E tem um jeito bem fácil. Tem uma médica que é uma amiga minha, que ela é uma grande profissional. Ela trabalha com as 2 maiores equipes de cirurgia de Fortaleza. Ela tem 4 formações e ela tem 7 filhos. É fitness e gostosa. E um dia eu cheguei para ela e disse, num dia meio assim, bem atribulado, olhei para ela naquela beleza e plenitude aos 55 anos e disse, amiga, me fala agora, como é que tu faz isso? Qual é a mágica? Qual é a mágica aí? Ela olhou para mim e disse, e é o que eu digo e continuo repetindo, como é que você faz tudo e segue a vida com alguma energia? Faça tudo mal feito. Eu já ouvi isso também. Faça tudo mal feito. Se você fizer tudo perfeito, ou você vai explodir,
ou você vai se implodir, né? Ou você não vai conseguir. Então, faça mal feito. Não seja a mãe perfeita. Não seja a dona de casa perfeita. Não seja a profissional perfeita. Também não seja a esposa perfeita. Seja na medida do que é possível para você, né, naquele momento. E aí, muitas vezes, vão acontecer, que é natural na vida, determinadas crises. Você vai ter que apagar um incêndio hora ou outra. Pode ser que o incêndio agora na sua vida, minha amiga, seja a vida sexual. Onde o seu parceiro ou sua parceira está se queixando. Você também está se sentindo mal, porque você está desligada, você está distante da sua essência, do seu erotismo. E aí você vai precisar reorganizar. Você vai ter que olhar para a árvore da sua vida e olhar o que é que você vai dinamizar. Aqui eu tô nota 10 no meu trabalho. Na maternidade eu tô nota 1000. Então, que tal se a gente olhar para essa energia que você está colocando aqui, tirar um pouquinho e colocar no que está mais precisando? Ah, eu tô saindo muito pouco com os meus amigos, eu não tô... E aí a energia sexual, para ela fluir, para ela existir e essa essência ser recuperada, ela não é só energia dedicada ao erotismo, a você parar para pensar em sexo, para se masturbar, para recuperar aquilo que mais move você. Ela também está muito relacionada, principalmente as mulheres, com a autoestima, autocuidado, olhar para si, tempo de qualidade para não fazer nada. Então, isso recupera essa energia. Então, é uma série de medidas que a gente precisa olhar. E a energia, ela é um pool único. Você nasce, acorda ali com ela e você vai dormir, você só tem X para gastar. Se você gasta tudo com uma coisa só, ou de uma única vez, vai faltar em algum lugar. Sim. Não vai ter energia para chegar à noite e transar. Então, você vai ter que dinamizar essa energia, usar ela com sabedoria. Na medicina chinesa, a energia da vida, ela é como uma vela. Se aquela vela, a chama dela tá sempre muito fumegante, aquela vela vai acabar rápido. Então, você tem que gastar a chama da sua vela com parcimônia, com sabedoria, para que você consiga chegar até o final e aproveitar melhor o seu tempo. Então, seria, pelo que eu entendi... você tem uma energia X e você vai dividindo essa energia para os setores de uma forma mais ou menos igualitária. Igualitária seria isso? Não seria porque você pegar, mas você pegar, se você dinâmico isso na vida. Mas se você pegar, por exemplo, um foco, eu quero só crescer profissionalmente e colocar toda a minha energia nisso, vai faltar energia nos outros pontos. Então, sim, você tem que, o conselho, pelo que eu entendi, é você, em vez de focar só nisso, você pegar essa energia que você está tendo ali e dar uma recuadazinha nela para sobrar energia para os outros setores. Seria vai mais ter ou menos momentos assim? da vida que você vai precisar investir muito, por exemplo, na sua carreira. Sim. Ou seu filho adoeceu e você vai ter que olhar muito para aquilo. Então, muito da sua energia vai ser drenada ali. Mas não pode ser a rotina. Isso, né? Aí vai ter que ter uma dinâmica. Quando você está em casal, a gente vai ter que ter essa sabedoria de olhar e dizer, tá tudo bem, a gente está drenando muito para isso e é um momento que a gente está vivendo. Porque muitos casais se angustiam porque, principalmente ali na faixa dos 30, 40 anos, onde está todo mundo expandindo muito profissionalmente, eles se angustiam muito e às vezes isso gera separação, porque a gente não está transando como era antes, a gente não se ama mais, quando na verdade é um momento, às vezes é uma fase, é transitório. Importante isso aí, todo mundo dedicando muita energia para sua profissão. E aí tá os dois ali focados num novo projeto, num novo trabalho, foi promovido no emprego. E você entender que aquela dinâmica sexual não vai ser a mesma de quando vocês tinham 22 anos e que não tinha nenhuma dessas obrigações. Então, sim, isso vai ser fluido. Isso gerou uma crise, um distanciamento entre o casal, onde, sabe, aquela liga tá ficando muito esticada e você tá sentindo que pode romper. Então, para e olha.
para e olha, porque o recurso da sexualidade, ele aproxima muito, ele sintoniza, né? Ele diminui tensões. Então, vamos olhar para isso? Vamos resgatar o que foi que a gente deixou para trás? Vamos recuar um pouquinho na nossa atividade profissional e vamos olhar de novo? Então, isso vai ser sempre muito dinâmico. Não dá para a gente dizer que todo mundo vai agora dividir nota 5 em cada área da vida. Não dá. Não é possível. Mas o que é possível? A gente ter uma sabedoria de olhar na hora que precisa recuar. Na hora que a crise está se estabelecendo ou está sentindo que não está legal, volta, revê o que é que você pode melhorar. Essa cobrança também de estar sempre bem sexualmente, eu acho que isso também atrapalha, né? Porque você falou um ponto aí que eu achei muito importante. Vão ter momentos que o sexo não vai ser a prioridade, que o sexo não vai ser a... E se você tá focando em crescimento, ambos, né? O casal tá focando em crescimento profissional, acadêmico, e tá deixando de lado um pouco isso, tudo bem por um momento, né? Dá pra entender, mas quando você começar a se cobrar nisso, eu acho que também não faz bem não, né, doutora? Essa cobrança de estar sempre tendo que estar fazendo, que tá... Essa autocobrança. A cobrança, tanto pessoal, você com você mesma, como do parceiro, ela tem muitas... Ele pode ter muitos fundos, tá? Às vezes, pode ser a sua autoestima que tá baixa. Às vezes, você olha pra sua companheira e ela sempre te diz não à noite. Não, 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 não. E você começa a entrar em várias questões. Será que tá me traindo? Será que não me ama mais? Será que o relacionamento não faz mais sentido para ela? Então, o que é que está acontecendo? Então, essas autocobranças e essas cobranças para com o outro, muitas vezes trazem essas questões. Porque não é fácil ouvir não. Não é simples ouvir não. E quando as mulheres trazem essa dor para mim, meu marido não para de me cobrar, doutora, ele é isso, ele é aquilo, é péssimo. Muitas vezes eu peço para ela parar um pouquinho e entrar no outro lado. Imagina que você tá ouvindo não sempre. Como é que você ia se sentir? É difícil? A rejeição é um dos piores sentimentos a serem experimentados. O que elas falam? Nossa, elas ficam muito impactadas. Meu Deus, mesmo, deve ser muito ruim. É muito ruim. Então, esse lugar da ponderação, né, de se colocar no lugar do outro, de rever isso é importante demais. E nessa área que é muito delicada, para o homem é doloroso. Então, trabalhar o desejo sexual de um casal é desafiador. É uma construção. E essas cobranças, elas precisam também ser muito amparadas, porque trazem muitas inseguranças. Aí essas inseguranças, às vezes, moram em vários lugares. Às vezes foram pais que têm um histórico de traição, de outras famílias. São aquelas experiências pregressas que te dizem alguma coisa, que você não quer para você. Então, é complexo. Por isso que é terapia, né, doutora? Por isso que é terapia sexual. Porque você tem que buscar até no seu passado, buscar ali na sua infância, na sua, com a sua família. O ponto que as pessoas precisam acordar. Não é sobre uma pílula mágica, não é sobre um implante mágico, não é sobre um hormônio que está baixo no seu exame. É muito mais complexo do que isso. Traz uma repercussão muito mais ampla e tem uma base de sustentação das suas vivências pessoais, a sua construção sexual e de toda a sua vida. As pessoas ainda têm preconceito com isso? Existe um preconceito com isso? Fazer terapia sexual? Sim. Esse negócio não dá certo. Sim. Existe isso? Na verdade, talvez eu acho que um dos meus maiores inimigos são os próprios médicos. Os próprios colegas que não entendem ainda o papel desse profissional, a dinâmica. E o público leigo não entender já é ruim, mas o profissional de saúde não entender o valor e a dinâmica é difícil. Então, assim,
inclusive, todo esse meu esforço das redes, ele tem a ver com isso. De trazer um pouco dessa mensagem para que cheguem mais pessoas. Do que se trata essa terapia, né? Isso é sacanagem? O que é isso, né? O que é que eu vou fazer lá, né? Vai ter na consulta, né? Como será esse consultório, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente trazer, porque faz parte do nosso desconhecimento dessa educação sexual muito pobre. Forma que foi deficiente, né, assim, né, em Sim, termos de... eu fiz um vídeo, inclusive, falando isso, né? Eu sou sexóloga e sim, eu escuto muitas piadinhas de mau gosto no meu trabalho. Sim, os colegas não sabem o que se trata e às vezes tratam como uma especialidade menor. Sim, é muito difícil, por exemplo, para o meu marido, às vezes, lidar com isso, né? Porque eu trago um posicionamento de militância. Então, sim, ele tem que lidar com essa pessoa. Mas eu vou dizer uma coisa, doutora Rayane. Tudo que é de mudança incomoda. Muito. Isso aí não tem... Tudo que é vanguarda incomoda. Incomoda, assim. Você vai fazer algo diferente. Sempre se você vem antes. Você vai fazer algo diferente, você está ali... você vai ser um dos primeiros a receber... as pancadas, mas também vai ser um dos primeiros a receber os benefícios, né? O resultado disso. Isso é muito bacana. A gente já está assim, caminhando mais para o final, doutora Rayane, mas eu queria uma dúvida que talvez as pessoas tenham. Existe, eu sei que é muito de pessoa para pessoa, de casal para casal, mas existe uma média que seria assim, uma média saudável de relações sexuais, ou por semana, ou por mês, que as pessoas, se não tiverem muito longe dessa média, vão começar a se preocupar? Existe algum estudo que fale isso? Existe, sim, existem alguns estudos que falam sobre essas médias, né? E em casais que costumam terem atividades laborais, essa média varia entre 1 a 2 vezes por semana, é uma média muito tranquila. É uma média muito tranquila, mas claro que eu não gosto, inclusive, de falar números, porque acaba gerando essa pressão. A gente tem que fazer quantas vezes essa semana? Só né? uma vez. Né? Ou nenhuma, faz 15 dias. Mas claro, gente, que isso vai de tudo que a gente falou, sobre o momento de vida que vocês estão vivendo, o investimento que vocês estão tendo em outras áreas, e que isso tá tudo bem também, se não tiver agora assim. É porque eu perguntei isso porque nas redes sociais você começa a ver a vida de muitas pessoas, né? E você começa a seguir influência, começa a seguir outras pessoas que começam a falar da sua vida sexual, e aí a vida sexual perfeita, né? E aí o pobre homem, a pobre mulher que tá ali ouvindo e que, cara, tá longe disso daí, né? Tá longe. Então, eu acredito que deva ter uma cobrança interna muito grande em relação a isso. Então é bom, eu perguntei justamente para tentar mostrar para as pessoas que talvez não seja interessante você se basear no outro, né? Os homens respondem quase que invariavelmente nas pesquisas que gostariam de transar todos os dias. Estatisticamente, eles respondem a maior parcela deles o que é que você gosta, não o que você faz, né? Inclusive, eles transam mais, eles transam 2, 3 vezes por semana, a gente só não sabe com quem, porque a média é 1 a 2 vezes, eles transam 2 ou 3, a gente ainda tá para saber. Conta não tá batendo, né? Mas, o que é que eles gostariam? Quando eles perguntaram o que é que eles gostariam, eles dizem que gostariam diariamente. Será que isso é viável no nível, né, de vida que a gente tem hoje, de atividade, de tudo? É difícil. Difícil, né? Todos os dias. Mas tá, um sonho é sempre um sonho, amigo. Vá pensando, né? Vai que acontece, né? Tá certo. Mas no início do relacionamento ali, pode ser que role, entendeu? Mas depois, não vai nessa expectativa que não vai... eu vi uma vez, não sei quem foi que falou, que assim, perguntaram pra ele, era um pastor, aquele como é o Cláudio... É o pastor Cláudio, eu esqueci o sobrenome dele, mas ele falou assim, pastor, é ruim você fazer sexo antes do casamento? Aí ele, meu filho, depois é que você não vai fazer. Aproveite. Eu achei. Bom, eu acho que você tem sim que aproveitar antes, né? Só não tome isso como um parâmetro para a vida, porque a vida adulta, ela cobra preços.
E às vezes o preço é uma dinâmica que não cabe, talvez, esse sexo diariamente sempre. Né? Não dá certo. Essa cobrança aí não dá, não. Doutora Rayane. Não, todos os dias. Definitivamente não. Todos os dias. Então não consegue. Talvez, né, antigamente, né, quando não tinha tantas atividades, porque... Imagina quando não tinha, a gente não gastava 3 horas por dia no Instagram. Não, em trânsito, em uma série de... É porque o que está acontecendo hoje... Todo mundo fazendo assim. Concordando. Porque o que está acontecendo hoje, eu vou dizer, a gente conversou com uma profissional aqui que ela disse, olha, as pessoas estão com obesidade mental. Tá tendo um acúmulo de conteúdo na sua mente e você vai colocando que aquilo vai lhe deixando cansado de tantas informações que você tem e o cérebro não está conseguindo assimilar tudo isso. Então, e de todos os lados, de todos os segmentos. Por isso que eu crio várias personagens, entendeu? Para me dar vazão a todas as coisas que eu penso. É tanta coisa que só uma já não tá dando. Para você colocar para fora isso, né? É muita ideia, meu amigo. Pois é, isso é no seu Instagram. Vou deixar o Instagram da doutora Renata. Tony, tu pode colocar, por gentileza? O seu Instagram, que você gente, é um sucesso isso. Lá, né, doutora Rayane? É um sucesso lá no Instagram. Muito bom, essas personagens, elas estão sendo assim, hoje, uma coisa muito Desce aí um pouco. legal. Desce um pouco. Esse daqui tem 3, mas esse aqui é um mexão, então vai. Qual é? Esse daqui do plano. Tem as duas. Tem ali as duas. Baixa mais. Baixa aí, Tony. Menina, é tanta coisa, Jesus. Olha, rapaz, é movimentado. Aqui, ó, tem uma. Bota aqui, Tony, essa daqui. Tá fácil. Não sai o áudio, né, Tony? Não dá pra sair. Mas dá pra ver. Mas é você. Sou eu de várias formas. Essa aí é uma mulher paciente e um anjo, por exemplo. Mas tem os vídeos que eu criei umas personagens que elas já são um perfil, né? Ela é uma jovem, uma menina bem jovem, que tá descobrindo a vida, que tem muitas dúvidas, que é bem afobada, né? E aí é meio que inspirada nas minhas pacientes. E aí eu tenho uma mulher mais dos seus 30, 40 anos, que ela é uma mulher sofisticada, muito estudada, mais tranquila. E aí ela traz ali questões sexuais. E tem nomes elas? Né? Sim, o nome da têm adolescente nome. é qual? A adolescente é a Tiffany. Tiffany. Que é a loira. E a gente tem a ruiva. É essa a Tiffany? Ela... Hoje ela tá assim meio... Mas tem ela bem caracterizada. Vamos tirar aí. Se tu conseguir colocar lá no perfil, lá em cima, volta pro perfil mesmo, para as publicações que elas estão fixadas. Ó. Tá certo. Aqui, pode clicar. Essa é a Tiffany. Ela tem muitos medos, né? Ela traz os medos principais. É você, como doutora Rayane, falando com a Tiffany. Com ela, explicando coisas para acalmar ela. Ela sempre não sabe das coisas. Tá descobrindo o mundo, né? Sim. E aí a gente tem a ruiva, que ela é Marina Rai Barbosa. Isso são as minhas pacientes que vão criando os nomes para elas. Pode baixar. A Marina Rui Barbosa. A Marina Rai Barbosa. Seria que eu vou numa ali? Ruiva. Tem a ruiva ali. E aí a Marina Rai Barbosa, ela é ruiva, né? E aí é essa mulher que ela já é mais sofisticada, ela sabe mais da vida já, né? E aí ela traz muitas questões sexuais, os conflitos do relacionamento. Tem a Dona Odete, que aí já é a senhora. Já é uma senhora que traz a filha para consulta, que quer proibir a filha de fazer as coisas, né? E aí ela já é mais rude com a filha, não quer deixar a filha falar. E aí eu faço a Dona Odete inspirada na minha mãe. Sim. Tira aí pra gente botar a Dona Odete, vale muito a pena. Pode subir, pode subir. Se tu puder voltar pro perfil. Pronto. Essa aqui, pode botar aqui, o primeiro. Aí vem as duas pra consulta, ó. A Dona Odete e a Tiffany. A Dona Odete não deixa... E eu vou metear. E você fica lá, né? Olha aí. E a Dona Odete descendo. Não vai, não pode. Lá vem essa doutora. Dela. E aí a doutora vai explicar. E a Dona Odete é ótima. Ela é uma... E aí a Tiffany, a mãe da Tiffany. Essa é a Tiffany.
Menina, interessante, doutora. Eu adorei que até o coração ela colocou a geração Z, viu? Claro, minha filha, porque assim, eu tô tentando ali furar a minha bolha, né? Furar a bolha, né? Estou tentando ser geração TikTok, entendeu? Porque a grande dificuldade hoje que existe na comunicação é você furar a bolha. É a grande dificuldade. A gente, por exemplo, porque a gente fala para um grupo, mas tem pessoas que não conhecem aqui porque não alcançam. Exatamente. Então, assim, a dificuldade é essa. E aí você faz toda essa performance, faz todo esse trabalho. Eu fui para um evento em São Paulo agora tem uns 10 dias. E aí, nesse evento, eu tava com médicas super jovens, todas em torno dos seus 20 e poucos anos e todas de muito sucesso. E eu era uma senhora lá, senhora idosa, entendeu? E assim, eu gosto de olhar esses movimentos para me ir vestindo aquilo que me cabe. Claro que nem tudo vai falar a minha linguagem, mas aquilo que eu consigo absorver e que eu consigo colocar, eu vou trazendo e vou incorporando e vou mudando, e aí os diálogos vão mudando. Pra gente chegar em mais pessoas, né? Trazer mais essa mensagem. Claro. Levar a mensagem, né? Levando de uma forma descontraída e criativa. Bem eu criativa. gosto. Você gosta. A gente vê. É uma atriz. Eu me divirto. A gente gravando isso, ri, brinca. A gente mesmo já tá rindo lá. Na hora. E tem um roteiro, né? O trabalho é imenso. Eu imagino. É imenso. Roteirizar tudo. E você vê que eu tenho um critério estético. Elas estão usando roupinhas que combinam umas com as outras, né? Existe a vestimenta dela corresponde à mensagem. É uma menina jovem, a roupinha é um jeans, é uma cropped. A senhora tá usando um terninho com pérolas. Então, tudo isso requer um pensamento prévio, uma organização. Eu tenho um curso na Casa Amarela de cinema e vídeo. Eu fiz esse curso lá. E lá a gente fez um filme, eu dirigi um filme lá e tudo. E o que você faz aí, na minha visão de direção, é exatamente o que a gente faz, de uma forma muito mais curta, né? Que são os vídeos curtos. Mas essa de roteirizar, você se preocupando aí com o cenário, a luz, e tudo isso eu fui aprendendo. Exatamente. E aí a atuação, né? Acredito que a edição, né? Que é a parte de você fazer. Eu tenho uma pessoa que faz essa edição pra mim, que tá comigo desde o começo. Então ela aprendeu, a gente foi fazendo uma escola juntas. Sim. Então ela era uma menina que fez um curso no Cuca. E aí eu conheci ela do nada e ela chegou super experiência 0 e atitude 1000. Eu digo, vamos, bora, que a gente vai aprender esse negócio aqui e vai dar certo. E o áudio, né? Você vê que é todo um trabalho. É muito. Uma super produção. É qualidade. É de qualidade. Eu não entrego qualquer coisa, não. De super produção. Pois, doutora Rayane. Doutora Rayane, muito obrigado pela sua participação. E pela sua criatividade aí, né, com a forma de passar as informações e tentar ajudar as pessoas, porque uma vida sexual ruim atrapalha muito a vida da pessoa, né, doutor? Muito. Atrapalha. Você não tá bem ali. Tem uma expressão que o pessoal diz assim, quando a mulher tá enjoada, né, tá meio raivosa, você tá mal amada, né? Existem duas coisas importantes na vida. Uma é o sexo. E a outra, esqueci. A outra eu não lembro, né? Eu não lembro. Mas uma eu sei que é o sexo. A outra, poxa, cara, não tô lembrando aqui, tá certo. Pois é isso aí, doutora Rayane. Doutora Rayane, muito obrigado, viu, mais uma vez. A gente já fica aqui o convite para outro momento. Tá, joia. Pra gente conversar sobre Podemos falar outras coisas. Você viu que eu lhe mandei uma lista. Então, se você puder escolher, depois a gente vai mudando. A gente vai falando. A temática. E tentar realmente levar uma informação, tirar as dúvidas aí, tentar minimizar um pouco aí as dúvidas das pessoas, que as pessoas estão tão angustiadas, né, hoje. E a gente levando informação com qualidade e de uma forma descontraída, né, é muito bom. Você aprender e ainda se divertir, né? É isso aí. Você que nos acompanhou, muito obrigado também. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas
e obstetras do estado do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós e até a próxima. E muito sexo. Se Deus quiser. Se Deus quiser.